Amados, bom dia a todos. Estou tentando aqui me recompor um pouco, depois dessa cantata tão bonita, maravilhosa, que cantaram hinos que tocam o coração da gente. Só quem só não é tocado por isso, quem for muito insensível. Mas hoje estamos no segundo domingo do Advento. Portanto, o tema tem que ser sempre o Natal e Jesus Cristo. Por isso, quero compartilhar com os irmãos o texto base para a nossa reflexão, que se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. E leremos dos versos 1 a 14. Capítulo 1, dos versos 1 a 14, e a palavra de Deus nos traz a seguinte mensagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Senhor Deus, Pai amado, tua palavra foi aberta e lida, e agora vamos interpretá-la, Senhor Deus, e aplicá-la em nossos corações, ó Pai. Para isso, Pai, nos auxilia com o Teu Espírito Santo e prepara os nossos corações para a edificação e compreensão da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O teólogo alemão Joseph Ratzinger, que todos conhecem, muito famoso, ficou mais conhecido como o Papa Bento XVI, ele assombrou, alguns anos anteriores, assombrou o mundo católico, quando ele editou o livro chamado A Infância de Jesus. É de uma tríade que ele fez, e ele edita mais esse livro. E ele descreve os acontecimentos de Jesus, contrariando quase todos os ensinos da Igreja Romana, voltando a esses ensinos para a verdade bíblica e quebrando alguns dogmas e discutindo alguns dogmas da igreja. Esses informes de dados levantados por ele, de fato, surpreenderam as pessoas, aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras, e surpreendeu, de modo geral, o mundo católico, que também não conhecem as Escrituras. Mas aqueles que têm conhecimento bíblico, por exemplo, os protestantes, não foi novidade nenhuma do que ele escreveu ali. Tudo isso nós já sabíamos. Mas causou muita surpresa esse pontífice romano reconhecer verdades bíblicas após séculos e séculos de erros dogmáticos, não é? E interpretações errôneas, em especial depois das interpretações
do monge Dionísio, do século IV, que induziu a igreja a inúmeros erros. Mas, críticas à parte, saltam aos nossos olhos que ainda muitos evangélicos também não compreendem claramente o significado que representa o nascimento de Jesus. Porque fala, o nascimento de Jesus é um ato de redenção. Os evangelhos sinóticos que nós chamamos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem uma descrição histórica bastante detalhada do nascimento e os primeiros anos do nosso Senhor Jesus. Sabemos que temos 4 evangelistas, 4 evangelhos com enfoques diferentes e de apresentações diferentes de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, ele enfoca e apresenta Jesus como o rei, sua realeza. O Evangelho de Marcos já o representa como o servo, aquele servo que veio de fato para cumprir a sua palavra. O Evangelho de Lucas fala da humanidade de Jesus, da sua humanidade. E João é diferente, que João mostra Jesus pela sua divindade. Então os evangelhos se complementam. E é interessante que a igreja sempre procura deturpar essas coisas. Para cada evangelho, um animal era representado. Então, a representação do evangelho de Mateus era representado pelo leão, que significa a realeza. O evangelho de Marcos, pelo boi, que significava servidão, o servo. O evangelho de Lucas, pela figura do homem, pela humanidade de Jesus. E no evangelho de João, a representação é pela águia, que significava divindade. A gente nota essas mudanças teológicas e que a igreja tenta mudar, se adaptando muitas vezes, quando, por exemplo, invertem essa figura, querendo atribuir o leão, tá certo, para Marcos. Por quê? Para agradar a igreja de Veneza, porque em São Marcos, então, representaria a igreja de Veneza, o leão. Então, muda-se as coisas. Mas quando nós vamos nas origens, por exemplo, na tumba da irmã de Constantino, que se encontra em Ravenna, nós vemos nos vitrais feitos em âmbar, não é? Exatamente a descrição correta de como estava o evangelista, a figura do evangelista e o animal representativo daquele evangelho ao seu lado. As mesmas figuras representativas que nós vamos encontrar depois lá nos seres viventes que aparecem lá no Apocalipse. 4 seres, um com figura de águia, outro com representação de homem, outro com figura de leão e outro com figura de boi. Então o evangelho se completa. Deus sempre mandou a mensagem completa. É que a igreja, muitas vezes, em busca de dogmas e de agradar ao ser humano, procura distorcer os fatos. Mas João, no seu evangelho, quando João produz esse texto maravilhoso do seu evangelho, que além de ser um evangelho, a forma que ele descreve é, na verdade, aqui ele fala, na verdade, aqui é diferente. João, textualmente, ele faz um enunciado básico. Ele está defendendo uma tese de que Jesus é Deus. E ele inicia esses 14 versos, na verdade, enunciando a sua tese. E depois ele vai desenvolver, mostrando a tese, que ele vai defendendo essa tese deste enunciado básico. E é interessante, só Deus que poderia inspirar um homem como João a fazer um tratado desse. Não é? João descreve, então, de forma exemplar, um texto que impressiona pela sua profundidade teológica, que nos leva a ter algumas reflexões profundas, muito profundas,
do verdadeiro significado deste milagre de Deus ao nosso favor. João descreve de forma exemplar o processo da obra redentiva de Deus, mostrando a encarnação do Verbo eterno e o seu significado. Então, mostra um tema para nós discutirmos aqui, que eu quero discutir, que é o valor da encarnação para a nossa redenção. Christian Andersen, na sua obra A Pequena Sereia, bastante conhecida, mostra uma personagem que o seu sonho era se transformar de sereia em ser humana para poder viver na terra. A fim de quê? A fim de querer encontrar o grande amor, e na agonia que ela tinha, nessa desespero por essa transformação que ela tinha. Essa é a história da Pequena Sereia. Mas essa história pequena nos leva a refletir como deve ser, de fato, a experiência de querer se transformar em algo que não de que somos, mas aquilo que queremos ser. Daquilo que somos para aquilo que nós almejamos ser. E a vontade humana é essa, sempre querer ser alguma coisa. Eu quero ser alguém diferente. O sonho de Satanás foi ser maior do que Deus. O ser humano quer ser igual a Deus, não é? Os neurocirurgiões já se acham Deus. Por isso, existe essa busca constante do homem através da religião. Quer esse poder usando a religião. E por isso vai se transformando e mudando dogmas e jogando os seus interesses. E fogem da verdade bíblica. Deus, para salvar o homem, faz exatamente ao contrário do que o homem almeja. Enquanto o homem quer ser igual a Deus, Deus deixa de ser Deus e vem em busca do homem. Então, o credo cristão, ele formula a natureza de Jesus como sendo plenamente Deus e plenamente homem. E quando transportamos esse fato, então, descrito nos evangelhos, para esse ato da conversão do Verbo de Deus, alguns pontos que eu quero analisar aqui. Primeiro, é ver a encarnação como um ato do processo redentivo de Deus. A encarnação como ato redentor. Mesmo antes da queda do ser humano, ele já ansiava por essas mudanças dramáticas. Lá em Gênesis, nós vemos isso. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. O desejo de Eva e de Adão qualquer era participar da natureza de Deus. Eu quero ser igual a Deus. Então, o desejo por essa mudança não é o problema. Não era problema. Porque todos nós temos esse desejo também, de participar da essência divina, da natureza de Deus. E o apóstolo Pedro nos afirma que nós somos destinados a participar dessa natureza divina. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, traz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A questão de Adão e Eva, aspirar essa questão, não tinha problema. O problema é que eles usaram o método errado. A maneira foi errada, porque eles queriam usurpar a sabedoria e a bondade de Deus, em vez de aguardar e confiar que Deus iria fazer isso. Era um desejo que o próprio Deus coloca em nossos corações. O ser humano busca
a divindade permanentemente. Por isso se criaram as religiões. As religiões têm essa busca incessante de Deus, mas nunca vamos alcançar. Nós vimos lá na Torre de Babel, queremos alcançar Deus, e vários métodos que o homem tem utilizado na tentativa de alcançar Deus. Então, isso, com a queda, tornou-se totalmente impossível. Por isso, Deus nos deu uma lei moral. Porque Deus nos deu a lei moral, que é a lei bíblica, para que através dela o Senhor pudesse nos mostrar como é que era o nosso destino. Viver de acordo com os seus preceitos justos, mas sabendo que para nós seria impossível cumprir a lei sem ter o beneplácito da graça de Deus. Deus nos deu as leis morais para mostrar que nós jamais vamos conseguir cumprir tais leis, e nós dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. Para isso existe a lei. E a hora que o homem entende isso, torna-se um fato desesperador. Não há saída. Não há saída. E aí queremos então, o homem quer experimentar a verdade, a beleza em toda a sua plenitude, quer ter o que for de melhor, quer buscar essa divindade, mas o homem falha, porque ele não consegue atingir esse nível. Pode ser quem for, você pode inventar a teoria que for, a doutrina que quiser, você pode inventar muita coisa, mas jamais conseguirá atingir este alvo. Não há religião no mundo que consiga atingir este alvo. Paulo, no seu livro, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, do versos 21 e 25, nos traz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então, nesse contexto, o que nós vemos? Essa luta incessante, essa luta humana, tá certo? Em que o homem se sente incapaz de realizar por si mesmo essa aproximação com Deus. Então, nós podemos entender o surgimento de doutrinas, de novas religiões, não é? Do budismo, da reencarnação, e assim nós vamos criando alternativas. As boas obras, eu vou fazer boas obras e assim eu consigo, e vou tentar. E eu sou enganado o tempo inteiro disso. E em meio, agora, nessa situação de desespero que o homem se encontra, aparece então o Evangelho, tem uma notícia alvissareira, uma grande notícia. As boas novas, o Evangelho. Lucas 2, de 10 a 11, assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lá em Lucas ainda, capítulo 2, nos versos 28 a 32, nós vemos também a declaração de Simeão. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, em Cristo Jesus, Deus fez tudo o que era necessário para que fôssemos transformados
pudéssemos gozar a vida para a qual nós fomos criados e participar da sua existência e experimentar a sabedoria, a beleza e o amor e as lições que Jesus nos deixa. Muitas vezes nós pensamos muito que somente a crucificação é a crucificação e a ressurreição, crucificação e ressurreição. Mas o processo de redenção, ele é um processo que inicia com a encarnação de Jesus Cristo. E depois temos os ensinos de Jesus, e depois nós temos a paixão de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, e o nosso processo redentivo só acaba no dia da nossa morte, quando então será o nosso dia de ver a vinda de Jesus Cristo, ou então, quando aqueles que estiverem vivos serão transformados e elevados aos céus na vinda de Cristo. Esse é o final do processo de redenção, que é feito única e exclusivamente pela vontade, conselho e poder de Deus. Mas para isso, Jesus precisou se fazer homem, vir à terra. Então a nossa redenção, de fato, começa quando o Verbo se faz carne. Está certo? O Verbo, o Logos divino, vem ao mundo. O Natal, nascimento de Jesus. Nessa encarnação, em que Jesus Cristo, na sua mais alta glória, se despe de toda a glória e vem se tornar humano. E isso nos proporciona a nossa reconciliação com o Pai. Um dos pais da igreja, Anastácio de Alexandria, na sua obra A Encarnação da Palavra de Deus, nos diz assim: ele se manifestou em corpo humano por essa única razão, a nossa salvação, por causa do amor e da bondade de seu Pai. Jonathan Edwards, também conhecido, teólogo e pastor, puritano inglês, já bastante conhecido, diz que, no que se refere à salvação, o desejo de Deus é nos conduzir a uma crescente e íntima comunhão com Ele. Então, a nossa vida glorificada no mundo vindouro envolverá um relacionamento cada vez mais profundo e próximo com o Senhor, em um abraçar infinito de Deus. Vejam o que ele está falando aqui. Vejam o que ele está dizendo aqui. A seriedade desta frase. No que se refere à salvação, o desejo de Deus é nos conduzir a uma crescente e íntima comunhão com Ele. Isso, o que é isso? Santificação. E assim nossa vida glorificada no mundo vindouro, quando nós estaremos glorificados, envolverá um relacionamento cada vez mais profundo e próximo com o Senhor, em um abraçar infinito. Quem tiver mais Espírito Santo vai ter o abraço maior de Deus, vai se sentir mais abraçado. Sabe o que é isso? Isso é galardão, meus irmãos. Isso é galardão. É isso que ele está falando aqui, não é? Então, nós vimos aqui que a redenção, né, a encarnação é um ato da redenção, é um ato redentivo de Deus. Mas também a encarnação é um ato de restauração do homem, porque a encarnação nos restaura a imagem de Deus. Muitos autores, filósofos, têm levantado questões, não é, que tornam os homens diferentes das demais criaturas. Muitos têm trabalhado através de muitos séculos para compreender a singularidade do homem. O homem é uma criatura singular. Quando nós vemos na criação do homem, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O grande verdade bíblica aqui está.
Essa é a grande verdade bíblica. O homem, tá certo? Foi feito à imagem e semelhança de Deus, de acordo com as Escrituras. E nenhuma outra criatura de Deus tem esse atributo. Nenhuma outra criatura. Só o homem e a mulher. Só o ser humano. Porque há uma diferença muito grande no ato criador de Deus. No hebraico, quando Deus cria, ele usa o verbo bará. Bará. Bereshit bará Elohim. Bará. Criar do nada. Não existia nada e Deus, num ato criador da sua palavra, ele cria do nada. Mas quando ele cria o homem, o verbo muda. E o verbo aqui é nahar. Nahar quer dizer manufaturar, fazer com as mãos. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança com as suas próprias mãos, tecendo um por um, individualmente. E é por isso que não existe duas criaturas iguais no mundo. Não há uma impressão digital que possa se confundir com outra, não há uma íris que possa se confundir, tá certo? Ou não é assim? Não existe. Nos bilhões e bilhões de pessoas criadas no mundo, Deus faz um por um, tecido um por um, diferente dos outros. E faz homem e faz mulher, ponto final. É isso que a Bíblia diz. Não queiram mudar isso. Não tem como. Agora, e existe, então, não existe nenhuma criatura que tenha esse atributo igual. Se bem que alguns acham, por exemplo, alguns donos de pets que acham que o pet é igual, mas não é. Não é. Tá certo? Continua sendo animal e deve ser tratado como tal. Entretanto, a gente não compreende bem isso. Só podemos esclarecer exatamente quando buscamos na Escritura. Paulo nos diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, se nós somos a imagem de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível, nós fomos criados. Qual foi o modelo que Deus usou? Jesus. Para nos criar, para nos fazer, Deus usou um modelo. O modelo foi Jesus, que já estava com Deus, que já era Deus. Ou não é isso? Da mesma forma, o autor de Hebreus informa o quê? Que Jesus também é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Hebreus 1,3. Ora, se Cristo é a imagem do Deus invisível, logo, Ele é quem lança a luz sobre o que significa para nós, humanos, carregar essa imagem de Deus, imagem divina. Não é mais ninguém. Não há Siddhartha, não há não sei o quê, é Jesus. O bispo Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ele observa na sua obra Contra as Heresias, isso lá no segundo século, ele diz assim: quando o verbo se tornou carne, tanto mostrou verdadeiramente a imagem de Deus, quanto proveu a união entre o homem e o Pai invisível por meio da palavra visível. Isto é, quando Jesus, o Cristo, se torna humano, Jesus abre o caminho entre o Altíssimo e o homem, por iniciativa do próprio Deus. Exatamente ao contrário do que fizeram Adão e Eva. Lembra que nós falamos lá? Então Jesus, ao assumir a forma humana, ele adquire tributos humanos, mas não perde a sua natureza divina. Ele mantém todos os atributos divinos. Só que Jesus, ao se despir da sua glória, ele não perde os atributos divinos dele. Ele continua sendo Deus. Homem, mas Deus. Só que Jesus submete esses atributos divinos à vontade do Pai.
ele só usava os atributos divinos autorizados pelo Pai. Ele se submete à vontade do Pai. Mas ele não perdeu os atributos divinos. Então, dessa forma, a participação de Cristo em nossa humanidade, o que interessa isso? Nos capacita a participar da sua divindade, porque estamos unidos com Deus por meio de quem? De Jesus. Por isso, é isto que significa ser criado à imagem de Deus, participação na vida de Jesus Cristo, que é tão plenamente homem como plenamente Deus. Se eu quero participar da imagem divina de Deus, eu só tenho um caminho. Eu só tenho um caminho. Qual é o meu caminho? Jesus. Não há outro caminho. Aí é que você começa a entender com clareza, quando Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O. Não é um caminho, é o caminho. Está definido, artigo definido. Eu sou o caminho. É um caminho difícil. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. O que Jesus diz? Eu sou a porta. Ele não fala isso no seu evangelho? Eu sou a porta. Então, quando muitas vezes nós somos confundidos nas nossas cabeças, principalmente naqueles quadros que aparecem, há um caminho largo, um caminho estreito, e a gente pensa que é uma estrada, é uma porta. Não tem nada a ver, é Jesus. A porta é Jesus. E para chegar a Jesus e ter Jesus no coração e seguir Jesus, é um caminho estreito mesmo. Não é para todos, é só para os eleitos. Ponto. Porque a obra é de Deus, não é do ser humano. Então, as dificuldades, as tentações terrenas que Jesus enfrentou na sua humanidade, não é apenas para dar exemplo de santidade. Ah, Jesus era um homem santo, não pecou. Não. Mas é o processo usado por Deus para a nossa santificação. A encarnação no Verbo, na verdade, ele vem reparar aquela imagem, o imago Dei, a imagem de Deus, que estava desfigurada em nós pelo pecado original. Tá certo? Irineu nos afirma isso, dizendo que o Criador nos refaz à sua imagem. Portanto, o nosso modelo de vida, quem que é? Jesus. Então, ele nos restaura a condição da imagem de Deus. Ele veio para fazer um processo de redenção, tá certo? Ele nos restaura, tá certo? Ele é um ato redentivo, a sua encarnação, mas sua encarnação também é um ato de restauração do homem. E a terceira questão que eu quero levantar aqui, que a encarnação também é uma obra vicária. A encarnação faz parte da obra vicária de Jesus. O que é vicário? O que é obra vicária? Obra substitutiva. Tá certo? É isso que significa. Então, nós não podemos pensar, quando pensamos muito na obra vicária, só na crucificação de Jesus. Não é? Mas a encarnação também faz parte da obra vicária. Deus, o Filho, né, também age por nós no momento em que assume essa forma humana. Sua obra é um todo, ele age em nosso favor e em nosso lugar a partir do nascimento, através da sua vida, da sua morte, sua ressurreição e ascensão. Esse é o processo de redenção. Essa é uma obra completa. Então, a redenção faz parte desse processo de substituição do homem. Nós podemos chamar de humanidade vicária de Jesus. Esse não é um texto nosso, não é texto meu, mas é de alguns teólogos escoceses que lançaram esse. E tem uma ideia aqui associada. As características da vida humana se tornam propriedade de Deus, o Filho, quando a sua divindade se torna propriedade da sua natureza humana. É isso que eles estão dizendo. Então, explicando melhor. O Filho de Deus adiciona as qualidades de um humano às suas qualidades divinas. E ele não é apenas uma pessoa divina.
mas o é uma pessoa divina com natureza humana também. Mas temos que entender que a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus não se fundem, não estão fundidas. Ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus não é uma mistura de características humanas e divinas, como se faz aí, que nós vemos nos heróis de quadrinhos, essa coisa toda. É outra coisa. As duas naturezas residem juntas na pessoa de Jesus. Tanto sua divindade como a sua humanidade permanecem intactas, embora unidas numa só pessoa, no Deus homem. João Calvino explica muito bem esse intercâmbio entre as qualidades das duas naturezas de Cristo, sem que se coloque a integridade de uma ou de outra, quando ele explica nas suas Institutas, no capítulo 4, 17, 2. Ele diz assim: esse é o maravilhoso intercâmbio que ele faz conosco por causa da sua benevolência sem fim, tornando-se conosco filhos de Deus com ele. Jesus se torna filho de Deus com ele. Com a sua descida sobrenatural à terra, Cristo preparou para nós a ascensão ao céu. Ao tomar consigo a nossa mortalidade, conferiu-nos a sua imortalidade. Além disso, ao aceitar a nossa fraqueza, o Salvador nos fortaleceu pelo seu poder, recebendo sobre si a nossa pobreza, transferiu para nós as suas riquezas, elevando o peso das nossas iniquidades, as quais nos oprimiam sobre si mesmo, revestiu-nos de sua retidão. Calvino. Por isso que a gente gosta tanto de Calvino. Calvino é muito profundo. Calvino é profundíssimo, meus irmãos. Presbiterianos, leiam mais Calvino. Leiam mais Calvino. Então, quando nós vemos essa admirável conjunção de essências, de excelências divinas, né? Jonathan Edwards via o que? Via nesse paradoxo, porque é um paradoxo, a perfeita essência de Deus. Então, o acréscimo da natureza humana à natureza divina de Cristo é o meio pelo qual Deus torna a si mesmo visível para nós. Ou não foi isso? Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, então, deve ser ir além. Nós devemos ir além do simples olhar para Deus. Não basta olhar Deus, não basta estar familiarizado com Ele. O entendimento dessa singularidade da dupla natureza de Cristo demonstra isso. Porque você pode conhecer muito bem a composição do mel. Você pode estudar toda a composição do mel. Você conhece muito bem o cheiro do mel, tá certo? Você sabe como ele é feito, como ele é produzido, conhece tudo sobre o mel. Mas se você não provar, você nunca vai saber o sabor do mel. Por isso esse entendimento só tem uma forma de se entender Jesus. Nosso encontro pessoal com Jesus. Senão, fica só na mente, não no coração. Concluindo, meus irmãos, o que eu quero mostrar nesses 3 itens. João, nesse seu evangelho maravilhoso, nos mostra essa singularidade do ser humano, mas nos mostra principalmente a singularidade de Jesus. Jesus foi alguém muito singular entre todas as pessoas que já viveram, vivem e viverão aqui na Terra. Nunca existiu, nunca existirá alguém como Jesus. Nunca. Existem mais de 300 profecias nas Escrituras falando de Jesus. Mais de 300.
todas se cumpriram em Jesus Cristo. Você sabe qual é a probabilidade disso? Nos cálculos humanos? Eu sei, por exemplo, que aquele cidadão que joga 6 números, para acertar 6 números na Mega Sena, precisa, uma em 50 e alguma coisa milhões. Você tem que jogar 50 milhões de vezes para ganhar, ok? Essa é a probabilidade. Para mim ter um homem com as 312 profecias cumpridas numa pessoa, essa probabilidade, segundo os cálculos, são cálculos infinitos. Passa de 226 bilhões de possibilidades. Teria para um. Jesus é singular. Jesus é extremamente singular. Matematicamente é uma impossibilidade infinita, tá certo? É uma impossibilidade. Mas aconteceu em Jesus. Meu Deus, é só olhar isso. E você passa a crer em Jesus. Acabou. Para crer em Jesus, basta olhar isso. Mas, no entanto, diz o Evangelho de João aqui, que ele veio para os seus, cumpriu essas profecias, e os seus não o receberam. Não o receberam. Jesus é o perfeito humano, sem pecado, dependente da vontade do Pai, submisso a ela, mas também é o verdadeiro Deus, em honra, majestade, poder, que assume essa figura humana, então, para ser o sacrifício perfeito, para que seus eleitos pudessem, então, todos nós eleitos, pudessem ser o quê? Chamados o quê? Filhos de Deus, por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Então, tudo que nós falamos aqui, nós vemos que a encarnação não é um mero pré-requisito para que Jesus viesse cumprir a sua obra na terra. Ah, Jesus reencarnou e agora ele vai morrer lá e tal. Não, tem muita coisa no meio disso. A teologia é muito mais profunda no meio disso. Tá certo? A encarnação é uma parte significativa daquilo que Deus escolheu para redimir o seu povo, pelo meio da participação de Deus na nossa humanidade, pela fé. Então agora nós somos capacitados a tomar parte dessa natureza de Deus. Podemos então aproveitar agora, com a vinda e nascimento de Jesus e sua vida terrena, aproveitar então a sabedoria, a bondade e o amor de Deus. E tudo isso é dado para nós graciosamente. Não nos custa nada. De graça. É de graça. E a encarnação, então, nos ajuda a ver Deus, como Deus é. O modelo a ser imitado, na medida em que nós desenvolvemos, através dessa imitação, a nossa santificação, em temor e tremor. Então, a nossa encarnação, a encarnação de Jesus, é uma doutrina transformadora, pois Deus nos fez a imagem de Cristo e entrou em nossas vidas, para que pudéssemos adentrar na sua existência. Então, isso nos dá certeza de que em Cristo nós fomos separados das outras criaturas. Para quê? Para amar a Deus, desfrutar da comunhão com Ele e servi-lo para sempre. Por isso, meus amados, Natal é dia de grande alegria. É dia de grande alegria, porque nós estamos recebendo todas essas benesses de Deus. Então, comemorar o nascimento de Jesus, amados, é vencer o medo. Vejam lá que os pastores tiveram medo também, tiveram temor naquela, né? A Escritura nos conta isso. Mas o que o anjo falou? Não temais, hoje é dia de grande alegria. Então, comemorar a história, o Natal, é celebrar a história da improbabilidade humana e da soberania de Deus. Para o homem é improvável, seria uma coisa totalmente improvável acontecer. Mas Deus fez acontecer. Porque Deus reverte as improbabilidades humanas. Nós vemos isso nas Escrituras. Era improvável, era totalmente improvável que Sara pudesse ter um filho. Mas Deus deu a um filho.
Era improvável que Isabel tivesse João Batista, mas Deus mudou a história. Está certo? É improvável o homem revogar a lei da gravidade, mas Jesus andou sobre as águas. Então, o tempo inteiro, Deus está mostrando que Ele transforma a improbabilidade humana. É Deus. Ele é o dono de tudo. Então, a encarnação é uma doutrina totalmente transformadora, pois Deus nos fez a imagem de Cristo, entrou em nossas vidas, para que pudéssemos entrar, então, na existência de Deus. Então, essa certeza que nós temos que estamos diante de uma outra situação humana. Nós fazemos parte, nós já fazemos parte da divindade junto com Jesus Cristo. Amados, nós temos que entender isso. Por isso, quando Jesus fala, o reino está próximo. Nós já estamos no reino. Imaginemos que você viva num apartamento e Deus vive no outro de cima, tá? Tem uma laje separando. Mas Jesus fez o quê? Abriu um buraco no meio. E você está ali já, participando daquela divindade e vendo a divindade de Deus. O reino de Deus. É ou não é? E nós já estamos participando disso. Né? E nós então temos que aproveitar essa comunhão que temos com Jesus e passar a servi-lo, copiá-lo, obedecer a sua vida e andar em santidade com Ele. Tá certo? Por isso, a encarnação de Deus, tá certo? Como homem, o Logos, o Verbo, se fazendo homem, habitou entre nós, tá certo? Como João diz, nessa sua tese maravilhosa que ele defende aqui, nesse seu evangelho, só merece toda a nossa honra a Deus, por tamanha graça, tamanha beleza. Por isso, amados, vamos festejar o Natal como ele é devido, efetivamente, entender que faz parte do processo redentivo de Deus e que sem esse processo nós estaríamos totalmente perdidos. Amém? Que Deus nos abençoe a compreender essas verdades bíblicas dos evangelhos. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor inspirou os servos para que pudessem deixar escrito para nós tamanhas verdades, ó Pai, e tamanha beleza nas tuas escrituras. Mas também, Senhor Deus, nós clamamos pelos servos que o Senhor preparou durante os séculos, para que pudéssemos nos ajudar a interpretar corretamente as mesmas escrituras. Por isso, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua encarnação. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu mandastes o Teu Filho, despido de toda a glória, Senhor Deus. E aqui veio, Senhor Deus, nessa data maravilhosa, nessa época maravilhosa que nós comemoramos o Natal. O Natal de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome dele é que nós oramos. Amém. O coral, né?